isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ei, aleluia! Toda glória a Jesus. Louvemos ao Senhor. Isso aqui é uma aula prática com o Espírito Santo. Amém? É o máximo. Então é isso que você tem que fazer na tua casa. Tá? Não é para você buscar Deus, não sei aonde que tem mais unção. É no teu coração que tem mais unção. Né? Porque Jesus falou que o reino de Deus não está nem aqui nem acolá, está dentro do nosso coração. O reino de Deus está dentro do nosso coração. Está dentro do seu coração. Você tem que conhecer Jesus, é aí que você vai conhecer. Entendeu bem a aula prática hoje? É o próprio Deus que está ensinando. Ele que está te levando na presença dele. Então você tem que passar um tempo até que você se desligue de você. Essa prática tem que ser diária. Porque depois você vai um dia conseguir ter esta presença constante. Não precisa ser só naquela hora. Isso é no começo, né? Você está muito carnal, não é? Mas depois você vai ser um ser espiritual. Porque você vai ter a condição de entrar na palavra, meditar, ter revelação da palavra. Porque tudo é o Espírito Santo que faz. Então, ele tem que estar liberado. E como a palavra de Deus diz em Efésios 5:18, que é para nós nos enchermos com o Espírito. Mas aonde que eu vou me encher com o Espírito? Pentecostes, será que nós temos que ir para Israel, Jerusalém? Não é. Será que nós temos que esperar um dia que a gente comemora o dia de Pentecostes aqui, o ano que vem só? Não. É no seu dia a dia, na sua comunhão com Deus, que você tem que fazer isso. Não foi maravilhoso? Então, isso é aula prática. Isso é o que você tem que praticar. Então, você tem que fechar o mundo. Você tem que fechar o mundo. E entrar nessa presença. É aí que você vai conhecer Jesus. É aí que ele vai te ensinar a palavra. Você vai ter força para ler Bíblia. Senão você vai ler Bíblia mecanicamente. Eu já li. E daí fez algum efeito? Não, faz 10 anos que está lendo Bíblia. 20 e não fez nada. Porque ainda é papel. O que está escrito aqui nesse papel não saiu daqui ainda. Se ficar aqui não tem interesse, não tem nada. Não resolve. Né? Porque tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 cheio de pó. Para quê? Não é o caso. Tem que sair da Bíblia, essas letras, e entrar em nós e virar vida. É o Espírito Santo que faz. Ele vivifica a palavra. O que você sabe da Bíblia? Sabe, convivência com prática, não é com a cabeça ficar falando versículo. Ai, Deus falou, mas mudou no que na tua vida que você está a mesma coisa? Então você não viveu nada. Gente, Deus está aqui, por isso que é bom ir na igreja onde Deus está, porque senão você perde tempo. Tá? Porque é só blá 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 e daí? E daí, hein? Não vai mudar a vida nunca. E depois lá na frente, como é que vai ser? Nós temos que preparar para amanhã, porque nós, sem o Espírito Santo, não sabemos o que vai ser amanhã. Mas com o Espírito Santo nós sabemos, estamos seguros. Porque Deus diz, olha, ainda que os montes se transportem para o mar e vire tudo de cabeça para baixo, eu estou com você. Está lá em Isaías. Não vai acontecer nada, e está em Salmos, inclusive. Não vai acontecer nada com a tua vida. Deixa rolar. Deus é dono de tudo. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Para ele ser o Senhor, você tem que fazer o que ele quer. Andar com ele. Não é assim que é Senhor? Senhor que manda. Nós somos filhos. Ele diz que nem nos chama mais de servos, escravos. Nem nos chama mais. Se nós andarmos nessa comunhão, ele já se chama de amigo. Porque ser filho é uma coisa e ser amigo, gente, é tão bom. É muito bom, se você ser amigo do rei. Tá? Porque tem gente aí falando isso aí da boca para fora que vira até piada e caçoada. E tá na pior. Não podemos zombar da palavra de Deus jamais. Que é o que o povo faz. Até o crente faz caçoada com a palavra de Deus. Zombaria. Não tem nada. Isso aí, né, filha, é coisa de diabo. Então, você vai entrar na presença de Deus, você tem que ter um momento a sós com Deus. Isso é bom bem cedo. É bom bem cedo.
Deus me acorda. Deus me acorda, Ele está me acordando mais cedo. Não é porque eu acordo porque eu não tenho sono. Tem gente que não dorme, né? Mas então aproveita para ficar adorando. Porque esses demônios vão sair da tua mente. É isso que vai acontecer. Os demônios que te atormentam, as trevas que estão aí, vai acabar. Depois você vai querer dormir, mas aí o Espírito Santo vai te acordar. É o meu caso. Eu acordo, eu disse assim, mas tá tão bom, acho que eu vou ficar mais um pouco. Não, eu tenho uma responsabilidade com a minha vida. Que Deus me deu. Você tem que ter responsabilidade com a sua vida. Eu preciso de Deus. Mais do que a terra seca e árida precisa da água da chuva. Eu preciso mais de Deus. Você tem que entender isso. Eu não quero perder um minuto porque eu preciso de Deus. Enquanto você não anda com Deus, você nem sabe que você precisa dele. Você leva a tua vida empurrando um vagão pesado, não sei quantas toneladas na subida. Aquilo vai voltar e cair em cima de você. E te esmagar, é a tua vida. Sem Deus. Não é o caso. Estão acompanhando? Você larga a mão de ser teimoso. Você tem que ser teimoso, que nem o David pregava. Na fé. Eu quero esse Deus. Eu vou ficar nos pés de Jesus, eu vou querer. Se ele está vendo que você não arreda, não é que ele vai ver porque é sacrifício. Você chega num lugar onde você se rende. Aí ele te dá. É esse aí. Que eu que preciso me provar. Que eu não vou me arredar. Então, se você andar na carne, você arreda, você cai fora. Então, não é o caso. Então, se você adorar a Deus, Ele vai ajustar a sua vida. Tem que começar por aí. Aí você vai ter força para orar em língua. Você vai ver que com o passar dos dias, você vai querer ficar mais. Então, você começa a orar em língua, você começa a ler Bíblia, começa a falar versículos, porque você está envolvido com Ele. Depois, então, agora eu vou fazer o que eu preciso, mas eu preciso de mais tempo. Então, Ele vai ajeitar a sua agenda, o seu horário e a sua disciplina. Porque para andar com Deus tem que ter disciplina. Hora para acordar, hora para dormir, hora para orar, hora para comer, hora para fazer o que Ele quer. Disciplina. Quem não tem disciplina não anda com Deus. Se der, você está frito. Né, gente? Tá valendo? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É isso aí. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim. Você não nasceu de novo? É isso aí. Está no mundo. Por que anda com a alma? Maior é o que está em mim. Anda com o seu espírito. O que está no mundo, mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olha, nós temos que agradecer essa presença de Deus que se faz aqui conosco, porque é um privilégio, né? Nós podermos andar com esse Deus que é o soberano, o Criador, o dono de tudo, se oferecer para nós, não é? Isso é o máximo. Se você não reconhece isso, você é ingrato. Você vai agradecer o que de Deus? Obrigado porque o Senhor me deu o carro, obrigado porque o Senhor me deu a viagem, obrigado porque o Senhor me deu mais negócio, obrigado. Fica nessa coisa aqui, você nem está vendo a sua vida espiritual, que é muito além disso, muito além. Obrigado por eu poder estar na tua presença e te conhecer. Já imaginou você conhecer o Deus soberano? Então, como eu expliquei ontem, como é que nós temos que fazer? E o pastor David ensinava bem isso, que para entrar na presença de Deus é preciso ter um protocolo, porque ele é o rei. Então, um chefe de estado vai para uma outra nação para entrar em contato com o chefe daquela nação, o rei, sei lá. Ele vai com aquele que tem todos os protocolos para encaminhá-lo na presença do rei, não é não? Você não pode chegar, pera. Se ele não abaixar o cetro, logo, ele não vai abrir porta para você. Mas tem aquele que, com os protocolos, te leva lá na frente, vai te apresentar. Então, você chega lá, você não vai chegar de mão abanando, ei, como é que é? Não, você tem que chegar, né? Todo muito bem amparado com os presentes que você vai dar para ele, não é?
O Ben-Hur conta essa história, que ele queria pregar na Jordânia, e ele conhece aquele povo todo de lá, tem muito relacionamento. E aí uma pessoa que tinha conhecimento lá com o rei da Jordânia, falou assim, não, eu posso ver então, para você ir lá, você vai falar com o rei, porque eles são muçulmanos lá, você sabe, né? E então, para você ir falar com o rei. Aí ele falou assim, então tá bom. Ele falou assim, mas espera aí, você tem que levar um presente pro rei. Um presente pro rei? Então acho que eu pensei, não sei o que ele falou lá, mas ele falou, o quê? Essa coisa barata? Não, você tem que ir um negócio bem caro. Não, mas como? Eu já tô meio duro, como é que é isso? Daí ele assim, não, então vem cá, vamos lá nessa loja que vende tudo que é joias e tal. Então você vai dar uma caneta de ouro para ele. Aí chegou lá, ô fulano, dá a caneta mais cara de ouro que você tem aí. Ele disse, mas como que é isso? Ele falou assim, não, é isso aí. Veio, abriu e falou assim, essa é uma caneta que é uma joia, é isso aí que você vai dar para ele, ele vai gostar. Você vai dar isso daí. Daí ele falou assim, mas quanto que custa? Gente, mas isso faz nem sei quantos anos, 30, 40 anos, sei lá, muitos anos. Ele falou assim, olha, isso aí custa por volta de $28 mil naquela época. Ele, mas eu tô quebrado. Como é? Bom, se você quiser entrar na presença dele, é isso aí. Você não entra na presença dele sem nada. Ele não te aceita. Ele deu. E ele foi pregar lá na Jordânia. E depois Deus abençoou, uma avalanche de grana para ele. Deus mandou. Então, que era a vontade de Deus. Ele não fez coisa da cabeça dele. Deus que falou, mas você tem que seguir os protocolos. Então, para entrar na presença do rei, que é Jesus, o nosso Deus, precisa de protocolos. Qual presente que você vai levar para ele? Louvores e adoração. Se você entrar na presença do rei com louvores e adoração, que é o que nós fizemos aqui, você já deu para ele os presentes. Agora você pode fazer a petição. Depois que deu o presente, eu vou falar com o rei lá. O que eu estou precisando? Para ele me dar da nação dele. Então agora você pode fazer a sua petição. E ele vai começar a se envolver com você. Não é assim, oi Jesus, faz isso, faz aquilo, vem aqui, Deus, o senhor está precisando, manda para fazer isso, manda. O que é isso? É oração de religioso, não vai acontecer nada. Me dá mais, me dá menos, faz isso, faz aquilo, não é o caso, Deus já fez tudo. Oração de religioso, faz, acabou. Estão entendendo? Então, comece a fazer o que Deus estipulou. Louvores e adoração. Entra-se na presença dele. Porque agora nós preparamos o nosso coração para nós recebermos esse ouro que é a palavra de Deus com revelação. Então, depois que você adora, você vai receber a revelação. Você vai ler Bíblia, você já está, nossa, mas esse Deus é o máximo. Olha, aquela palavra vai começar a sair dessas folhas. Vai começar a entrar dentro de você. Aí você vai começar a ter gosto por Deus, visão. Porque carne é inimiga de Deus. Está lá em Romanos, que nós lemos ontem. Capítulo 8. A nossa carne é inimiga de Deus. O que é a carne? É a alma. São os 5 sentidos. Tá? Então, as emoções, os sentimentos, a vontade própria, a mente, isso tudo tem que ser ajustado, tem que ser transformado pelo Espírito. Agora a nossa alma, para andar com Deus, porque a nossa alma vai ter que andar com Deus, e ela nem é redimida, mas ela é transformada. É a lagarta que se transformou em borboleta, bicho feio, nojento, que dá, aquele bicho não é bonito, gente, pelo amor de Deus, é bem chatinho, ainda come todas as folhas, tal. Aí a gente não gosta, mas quando há aquela metamorfose, que transformação é isso no grego, se vira uma borboleta linda, uma mais linda que a outra. Nossa, dá vontade de fazer um quadro com aquelas borboletas. Isso porque que Deus usou essa palavra, que no grego quer dizer isso. Exatamente. Nós, rastejantes, trevas, essa alma carnal que não pode andar com Deus e não anda, ela é transformada e vai voar no Espírito, na glória de Deus. Aí é que minha gente, sai fora dessa vida.
Você tem que conhecer a vida espiritual. Foi para isso que Jesus veio aqui. E olha o preço pago pelo próprio Senhor, Deus, que ele quis se encarnar numa natureza humana caída. Foi horrível, imagina. Para ele poder nos dar a vida dele e agora a gente sair dessa condição carnal e poder viver a vida dele. Olha o preço. Então veja que a religião, gente, é uma estupidez tremenda. Além do que ser morte, porque não dá nada. O que o pastor David dizia? Que a religião é o pior diabo que tem do inferno, que vem com a doutrina errada para matar ainda. Porque doutrina errada mata. Mata. Porque faz tudo errado. É terrível, tá? Então não é qualquer doutrina que serve para você andar. Você tem que ir orar bastante em línguas, ler a Bíblia, ficar na presença de Deus, porque Ele vai te ensinar. Quando você ouvir alguma coisa, até que é bom. Não, mas peraí, esse pedaço não está bom. Então nada está bom, porque meio certo não tem. Meia verdade? Existe meia verdade? Não, é que eu falei um pouco verdade e um pouco mentira, então é tudo mentira. Tá? É bom você saber isso. Porque se você é afinado com Deus, você sabe até onde aquela pessoa está falando a verdade. Que, aliás, nem é na vida dela. É engano, é mentira. Foi exatamente o que Satanás fez com Adão e Eva. Falando com Eva, ele pegou, não, morrer, não, você vai conhecer mais. É isso, é religião. Mentira, é ele que inventa a religião. Porque quem não se submete ao Espírito Santo, não tem o filtro da doutrina, acredita nas mentiras e fica rodando por aí. E frustrado, porque nada acontece, pois só usa coisa da cabeça e não resolve. Claro, Deus não está lá. Não é, gente? Então, para que? Chega, não vamos perder tempo. Mas Deus só pode alimentar quem tem fome e sede da verdade. Porque Ele é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Está escrito aqui. Então, ninguém consegue chegar lá em Deus assim. Precisa todo dia. Você tem que agora fazer a tua parte. Entrar na presença do rei com os protocolos. Você vai apresentar os protocolos, adoração e louvor. Estão entendendo isso? Nós estamos com a prática. Quando eu comecei a ouvir o pastor David falando isso daí, gente, nossa, isso tipo em 1993, 94, gente, faz tempo, hein? Pelo amor, faz muitos anos. Ele falando isso, eu queria entender mais, eu entendi, mas eu precisava mais doutrina para eu deslanchar. Mas eu fui buscando. Hoje eu sei o que eu estou falando na prática, estou tentando passar para vocês. Inclusive Deus é tão bom porque tem a prática aqui da adoração e do louvor. Não é? Então isso ajuda, porque se eu falasse, você tem que adorar, até você descobrir isso na tua casa, já ia passar uns 10 anos. De repente Jesus já voltou aí pro meio, não sei. Então é isso que você tem que passar o seu tempo na tua casa. É isso que vai mudar você completamente. Deus vai viver a vida dele através de você para ajustar você e a tua casa, tua vida. Porque é você que está dando ideia, fazendo o que acha, tentando resolver e tal e coisa. E não dá nada certo. Não dá. É o máximo. Porque depois você não vai se envolver com os seus problemas. Você caiu fora, você saiu. E está com o Senhor, porque você está com Ele, na presença dEle. Então isso vai ser resolvido, porque quando você adora a Deus, presta atenção nisso, gente. Quando você adora a Deus, você vai focalizando Ele cantando. É importante, a Bíblia está escrito. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Cante hinos. Salmodiai ao Senhor, salmodiai. Você está cantando. E você pode salmodiar, colocar palavras que são de Deus, que não é nem daquele canto de repente. Eu te amo, ó Senhor, eu sigo esta música e ponho salmos, você é o meu rei. Entendeu?
você me salvou, aleluia, aleluia. Você pode pôr um instrumental e salmodiar, falar o que você tem de Deus no seu coração. Você entendeu? É aí que você fica cheio do Espírito Santo. Ou você pode cantar a letra que é mesmo que está aqui nos Salmos, ou que está em qualquer passagem da Bíblia. Está acompanhando? É isso, é aí. Por que a pessoa chega aqui? Está com vergonha. Está com vergonha de quem está do lado. Eu não estou com vergonha de ninguém, eu estou com Deus. Ele arrancou isso. Ele tirou todo o opróbrio da minha vida. Ele me lavou com o sangue dele. Eu não vou ficar aí agora julgada. Eu estou muito quieto aqui. Eu que estou louvando, você não, você está... Você tem que falar alguma coisa, cantar. Amém? Amém. É isso aí. Não, é fácil, né? Eu vou deitar, você fica aí louvando para Deus vir. Beleza, você não está nada, você não está com nada. Aqui, ó, é lindo esse instrumental, mas tá valendo para quem estava tocando. Agora eu fico aqui. Sai dessa, eu estou na carne do mesmo jeito. Eu te amo, Jesus, aleluia. Salmodiar é isso. Cante hinos ao Senhor. Salmodiar é isso. Eu fiz isso 10 anos. Que eu vim aqui adorar a Deus na igreja. Teve época que era cantado. O Terry McCalman e outros, e depois tinha o instrumental também. Teve época que era só instrumental. E eu mesmo ficava salmodiando. Yalorei combai, eloreshi, andoromaire, oloroitu. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço o seu amor por mim. Aleluia. Você está... Gente, o que você quer? Se eu não tivesse prática, eu não ia fazer isso aqui na tua frente, né? Mas eu não estou nem aí que você está aqui. Eu te respeito, mas eu estou louvando o meu Deus. Ele brota, ele sai de dentro de mim agora. Ei! Está com vergonha de quê? De Deus, que você não tem intimidade com Ele. Essa que é a verdade. Você nem conhece o seu Deus. Como é que você vai confiar nele? Para você entregar a sua vida a Ele. Se você está com vergonha. Você está tímido. Você nem conhece Deus, teu Pai. Você nem sabe que Ele é o teu Pai. Mesma coisa agora, te pega, leva lá numa casa, tem um homem lá, um velho, e fala assim, esse é o teu pai. Ai, oi, tudo bem? Eu nem te conheço. Ai, que vergonha. Eu não vou falar nada, credo, meu pai. Você tem o Espírito Santo, que te revela quem é Deus, o teu pai, que te ama, que te tirou da cova, te redimiu no sangue de Jesus, te aceitou e deu a vida do próprio Filho para você. Aleluia. Tá valendo? Então, agora você fica aí, porque você fica andando aí no mundo. O mundo odeia Jesus. Tá? Eu não vou criar casa com gente do mundo, mas não vem falar coisa de Jesus aqui que eu vou para cima, hein? Agora você não vai, né? Porque você nem tem nada com Jesus. Como é que você vai para cima? Você fica entupido e bem quieto. Não é assim não, minha bem. Você tem que ser a verdade, porque Jesus é. Tá valendo? Amém. Bom, mas eu ia falar outra coisa. Então, quando você está adorando, olha, isso me eleva, eu não preciso mais nada, gente. Eu entro no Espírito a hora que eu quero. Eu estou lá catando cebola no mercado, batata, qualquer coisa. Eu fico adorando a Deus. Porque eu tenho relacionamento com Ele. Eu não preciso só aquela hora. Então, quando você vai tendo esse relacionamento com Deus, Ele vai falando com você, mas ele não vai dizer, Ana Maria, e que não sei o que, Deus falou. Deus fala conosco, eu já falei isso outro dia, e sempre Ele me guiou assim e me guia. Já teve vezes que eu fico sintonizada, eu estou entendendo bem aquele pensamento que é uma voz, Deus falando, mas
Nem sempre é assim. É tipo, não, eu sei que eu tenho que fazer isso. Você sabe porque você sabe. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas tudo está alinhado com a Bíblia, é o Espírito Santo. Eu sei que eu tenho que ir lá matar uma pessoa, não, isso não é o Espírito Santo. Hein? Eu sei que eu tenho que adulterar, não, isso não é o Espírito Santo. Estão acompanhando? Eu sei que é para eu fazer isso agora. Eu sei que as minhas condutas têm que ser assim. Eu tenho que agora fazer assim. Agora, eu sei porque eu sei. Isso é Deus falando. Você tem que se familiarizar com o Espírito Santo. Presta atenção. Que nesta comunhão sua com Deus, diária, você vai... Não, eu sei. Tipo assim, não. Não, mas então o meu horário do meu banho, então eu vou ter que trocar. Ele que falou. Não foi ideia sua. Isso vai afetar no dia a dia, até no seu relacionamento com ele. Vamos dizer, dei um exemplo, coisas assim. Tá entendendo? Então você começa a prestar atenção. Tá entendendo isso? Que ele vai falar com você, o que é para você fazer. Então é daí que ele fala, mas depois ele começa a pôr visão em você. Visão não é eu estar vendo agora como a gente vê aqui, tudo no natural. É no espírito. É tipo até uma ideia. Tipo, eu vim a pé hoje, então você já me viu andando, ou não? Então, é isso. É uma visão que você entende e sabe o que você tem que fazer. Não, é que, eu estou lá adorando e eu entendi, é melhor eu sentar lá quando eu for na igreja. Vamos dizer, é para eu sentar ali. Eu vi, eu entendi. É tipo uma telepatia até, posso falar isso. Sabe por quê? Eu vi o testemunho de um cara de Deus, né, que morreu, mas ele depois voltou. E quando ele chegou lá no céu, porque tem muitas pessoas que têm experiência disso. Não está na Bíblia isso aqui, mas tem pessoas que a gente pode levar a sério, de pessoas que andam com Deus. Né? A gente fica brincando. E quando chegou lá, não houve uma explicação assim, isso é isso, isso é aquilo. Quando ele chegou lá, ele entendeu tudo. É isso, Deus falando. É entender, eu sei. Não é o máximo? Tipo, não, essa coisa aqui é melhor eu deixar assim. Eu penso, vem aquilo, eu entendi, eu sei. É o Espírito Santo. Então, como as pessoas não estão acostumadas a ouvir Deus, acham que é um pensamento barato que passa e tchau, Deus está querendo se comunicar com você, te ajudar, mas você não dá bola, porque você não conhece Ele. Então você precisa de treino para conhecer Ele, para saber da onde que está vendo aquilo. Então neste momento da adoração e do louvor, você tem que ficar com Ele. Olha, aqui é 1 hora, né, gente? Mas tudo 1 hora, eu vou precisar de quantas horas? Toda a tua vida você vai precisar para andar com Ele. A hora que você andar com Ele, toda a sua vida vai ser dele. Ele vai ajustar a tua vida. Você não tem tempo porque a tua vida é tua. Você tem que ficar ralando aí. Com dor de cabeça ainda. Tá? Então, ele vai começar a agir na sua vida e você vai começar a entender. Tá? E você vai começar a querer, tipo, que nem Deus pôs para mim. Para eu levantar mais cedo. Eu entendi. Ai meu Deus, eu vou tentar. Eu vou tentar. Mas não é tentar, é com a força dele. E aí, ele me acorda, porque, gente, eu tô dormindo pra caramba. De repente, acordei. Que horas são? Já até imagina. Falar, acho que isso aí é umas 3 e pouco. Dito e feito. Mas tá bom, Deus, eu preciso de você. E aí eu vou com ele. Aí eu vou com ele, eu adoro, oro em línguas. Às vezes pego a palavra. Ele tem esta condição na minha vida agora. Ele tem na sua, você tem que criar isso.
Você tem que permitir. Você tem que buscar Deus. Porque tudo é com a força dele. Não é demais? Então é isso que eu vou querer ensinar hoje sobre identidade. Isso é mudar a identidade, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou falar hoje sobre o centurião, que é Mateus capítulo 8, do versículo de 5 a... Não dá para falar tudo de uma vez, gente, porque tem que falar tanta coisa. Eu até nem vou no assunto inteiro, vou tentar falar um pedaço, porque é muito detalhe. Porque Deus quis que eu explicasse essas coisas para vocês. Porque se você está ouvindo isso, quando você está na tua casa, o Espírito Santo vai te lembrar e falar, faz assim, não é? Agora, se você não tem dica nenhuma, aí você fica perdendo tempo até descobrir. Então, aqui nós vamos ver a situação desse centurião no capítulo 8, versículo 5, vou começar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Era um soldado que em combate sofreu um acidente, sei lá o quê, estava morrendo, nem andar não estava, não podia ir até Jesus, um caso gravíssimo, estava sofrendo e quase morrendo. Aí no 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque não aceitaram Jesus, né? Essa que é. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, veja aqui que Jesus mostra no versículo 7, não, eu vou curar. Ele fez um pedido. Ele está de cama, ele está doente. Jesus já falou, eu vou curar. Mostrou que a vontade dele é curar. Mas aqui no versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual versículo, no 10, Jesus diz assim, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, porque ele falou, nem precisa ir. Ele falou, como que esse homem tem tanta fé que ele diz que eu nem preciso ir, que se ele der uma palavra, porque ele tem autoridade, o meu servo vai ser curado. Então Jesus ficou assim, admirado com a fé. Veja que fé é uma situação importante, que nós precisamos trabalhar com isso, exercitar muito, mas é com a palavra. A palavra de Deus é que nos traz essa fé, que já está no nosso espírito. Nós nascemos de novo com uma medida de fé, e é de Deus essa fé, não é a fé humana, que preciso ver para acontecer. Não, é uma fé de Deus. Pensa nisso. Você já tem, porque Deus já te deu. Agora você tem que resgatar. Você tem que resgatar como? Você vai orar em língua, você vai estudar a palavra, vai ter a revelação e no dia a dia isso você vai praticar, tá? Então esse homem, ele tinha uma fé que não era igual a de ninguém, superava qualquer fé de qualquer pessoa, porque ele cita aqui que nem Israel ele nunca viu, quer dizer, no meio daqueles judeus, ele nunca viu uma fé como esse daí. Então nós entendemos que esse centurião aqui, ele era um soldado, né, com categoria, que ele, como é que fala, ele tinha eram 100 pessoas, porque centurião vem de 100 soldados que tinham que obedecer às ordens dele. É ele que comandava no exército aqueles 100 soldados. Então ele entendia muito bem sobre autoridade, né? Entendeu como lidar com a autoridade, porque 100 pessoas, vai precisar de entendimento de autoridade. Como que você vai usar autoridade? Com 100 homens.
Então, ele entendia. Isso é importante entender isso daí. E ele, porque ele entendia bem sobre a autoridade dele, isso daí era uma identidade que ele tinha na mente dele. Uma identidade que gerou uma fé para saber que Jesus poderia curar usando a autoridade. Porque a autoridade, você fala com autoridade para acontecer. Ele comandava com autoridade. Vai lá, vem cá, vem cá. E ele nunca mudava a identidade. Ele sempre estava trabalhando com a autoridade dele. Então, isso é bom para nós entendermos como que nós vamos trabalhar com a nossa autoridade. Não importa se eu estou vendo, se eu não estou vendo, se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, se é isso. É uma autoridade que existe. Então, foi dado para ele, ele assumiu a identidade. É isso que você tem que começar a entender, tá? Então, uma coisa que nós temos que entender é que nós nunca vamos... além da nossa fé, se nós não virmos o que nós estamos falando de fé, mas no espírito, não é ver aqui no natural. Por exemplo, se eu falar de cura, eu tenho que ver no meu íntimo, com a minha alma aí, que eu tenho a cura, porque a palavra de Deus disse, a autoridade vai entrando aí. Então é um modo de ver as coisas, a fé, mas no espírito, dentro de você. Isso aí forma uma identidade, tá? Porque tem a identidade daquele que não crê nada, e tem a identidade do que crê e do que sabe usar a autoridade, tá? Então, aqui no versículo 9, veja, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Então, ele, com esta identidade da autoridade, nunca mudou, nada afetou a vida dele. Tipo, se aconteceu alguma coisa, nada afetou porque ele tinha que usar autoridade. Eu sou um centurião e eu tenho que exercer isso dia e noite. Entende isso? Então, por exemplo, brigou com a mulher brigou com ele de noite, e foi aquela pauleira, aquela coisa, ele falou, vai dormir no sofá, some daqui, não quero saber. No outro dia ele chega lá no batalhão, aí ele chega dando chute em todo, ou sei lá, né? Não, ou ele levantou com dor de estômago, e ele está com o batalhão lá, e ele tem que exercer a autoridade, mas ele não está com vontade, também não interessa. Então a identidade nunca muda, estava nato nele. Na mente, é isso que você tem que andar com Deus, é isso, para você ser firme. Isso é Deus que revela isso aqui para nós. Então, acontecesse o que acontecesse, ele nunca mudou a identidade de ser um centurião e chegar lá no batalhão e dar as ordens. Não interessa se ele sofreu na noite, ou houve briga, ou se ele levantou com dor de estômago, ou se ele está com mau humor, não interessa. Ele exerce a autoridade de centurião, porque ele sabe que ele é um centurião. Centurião quer dizer, eu tenho 100 homens que eu tenho que comandar. Entende isso? Então isso daí é para você começar a entender como que você anda no Espírito. Por isso que você precisa muito do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para que você não ande nas suas emoções, tá? Então, você tem que entender que você está bem ou não. Aconteceu isso ou aquilo, nada vai interferir em você. Porque você tem a identidade da fé, está no seu espírito. Vai acontecer o que Deus falou, já é. Não interessa se eu estou de mau humor, não interessa se veio coisa para mostrar que não, ou já veio uma conversinha. E eu com isso. É o que Deus disse. É assim que você se posiciona no espírito. Mas você tem que estar orando na presença dele. Por isso que é importante a adoração, que você está na presença dele. É de lá que você vai carregar aquela presença. Para você orar, para você estudar a Bíblia e viver. Tá valendo?
É isso aí, por isso que eu digo, eu estou lá no mercado pegando cebola, batata, porque é onde eu vou, pegando cebola, batata, não sei o quê, mas eu saí da minha presença com Deus e eu carrego Ele o dia inteiro. Aonde eu vou. É assim que tem que ser. Então, não importa o que esteja acontecendo. Eu não me deixo abalar pelas minhas emoções. Aliás, eu vou levando as minhas emoções para serem equilibradas dentro do que Deus é. Porque emoções são boas, são fortes. Sentimentos, mas esses atributos da alma jamais têm que afetar minha vida para acabar comigo e me matar. E de me destruir. Jamais. Tem que estar equilibrado. Estão me acompanhando? Porque coisas acontecem direto, tá? Então, o que acontece aqui com os soldados? Os soldados tinham que obedecer o centurião. E o centurião tinha que exercer o comando dele com autoridade, acontecesse o que fosse. Você tem que exercer a autoridade, aconteça o que acontecer, não interessa. Aí hoje eu não estou com vontade. Isso, já perdeu, né? O bombardeio vem, ó, te pega. Destrói você. Por isso que você tem que entrar na presença de Deus. Porque é lá que você recebe força. É lá que você recebe visão. É lá que você recebe cura. Está entendendo agora o que é louvar e adorar a Deus? Tá? Então. Levanta cedo para fazer isso. Levanta cedo. O Benihim fala que quando ele nasceu de novo, gente, eles eram ortodoxos. Católicos ortodoxos. E o pai era meio militar, acho que é. E era muito rígido, aquelas coisas. Ele, vários irmãos, e ele dormia com o irmão no quarto. Mas aí ele nasceu de novo, queria ficar louvando no meio da noite. E ele louvava. Mas ele ia primeiro para o quarto e trancava a porta. E o irmão dele, que hoje é pastor, os filhos desse irmão, tudo pastor. Mas, gente, era ele dormia no sofá porque ele trancava a porta e ficava a noite inteira louvando a Deus. Isso dá poder. Você fica cheio com o Espírito Santo. Tá valendo? Para mudar a vida. Então, para você poder enxergar o que Deus enxerga, você vai entrar na presença de Deus. Você está resgatando a graça que está no teu espírito para mudar a tua mente, a tua carne. Você não quer Deus porque você não conhece Ele. Está só no papel. Você não teve um relacionamento de amor com Ele. Para ficar apaixonado por Ele e entregar a sua vida a Ele com confiança. E receber essa confiança que Ele passa para você. Do amor dEle. É só assim que você se entrega para Ele. Senão você não vai mesmo. Você fica levando a tua vidica aí. Que não vale nada. Não vale para nada. Essa vida sem Deus. Né? Então, ele tinha que exercer a autoridade e os soldados tinham que obedecer. Se os soldados também chegassem lá de mau humor, você já viu, né, no exército. Não pode chegar de mau humor, não pode falar não quero comer, não pode, vai levar um carcão tão forte, mas vai ser tão rígido a repreensão que é melhor fazer logo. Não interessa, é para aprender que você não pode andar nas suas emoções e na sua fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu recebo a graça de Deus. Que Deus falou. Que é a minha força. Porque acontece tudo quando você está andando com Deus. Tudo para acabar a tua vida. Para você desistir, andar na carne. Aí você pega, afrouxa, né? O cinto, relaxa e fica por conta do mundo, das trevas. Acabou Deus. Fica levando a bidica. É o crente que vai na igreja só uma vez por semana. Não tem nada a ver com Deus. Nem anda com Deus. Está aí a mercê. Mercê do quê? Do mundo, né? Do que o mundo vai fazer. Que, aliás, já está fazendo. Então, não é o caso. Tá? Então, gente, a gente tem que entender o quê? Que a nossa identidade é o limite da nossa fé. Identidade. Qual é a sua identidade? Porque se você está andando na fé que Deus te deu, a sua identidade é essa. Aconteça o que acontecer, você está na fé.
Você não tem medo. Porque medo é diabo. Medo é diabo. Está com medo? Ele vem. Quando acontece alguma coisa, ele fala, é oportunidade, ele vem. Mas ele pode causar um impacto momentâneo e ele sai porque a fé se levanta. Porque é a sua identidade. Agora, né? Isso aí que é maravilhoso. Então, outra coisa que nós temos que entender aqui, para nós chegarmos nesse lugar aonde está esta identidade, nós não podemos aceitar a opinião dos outros, né? Nós temos que aceitar a opinião de Deus. Qual que é a opinião de Deus? Ah, nem sei. Ué, você não se aprofunda na palavra? Você nem estuda a palavra, você tem que estudar a palavra. É lá que você vai entender o que Deus pensa. Você tá, olha, vai ler Provérbios. Ah, ela falou para eu ler, agora vou ler Provérbios correndo. Ah, ela falou para eu ler, agora, gente, você não tem um ritmo na tua vida. Lê 2 dias isso, um dia naquilo, você está perdido. É assim que você vai numa escola, um dia você pega um pouquinho uma matéria aqui, outro dia você não chega em lugar nenhum. Você tem que ter um ritmo. Você, todo dia, buscar aquilo. Aquilo está entrando dentro de você. Para você entender sobre a sua vida espiritual, que tem que comandar agora a vida aqui. Porque atrás disso tudo que nós vemos aqui tem o espiritual. Tem o mal e o bom. Para a gente andar com o poder de Deus, tá? Então, quando a gente não consegue a vitória, a gente vai querendo ajuda de um, ajuda de outro. Isso daí é a nossa identidade. Ai, aquela pessoa que vai me ajudar. Ai, aquele que tem Deus que vai me ajudar. Não, é Deus que vai te ajudar. É a sua identidade. Está fraca ainda. Está fora de Deus. Então, vamos ver Provérbios 23, 7. Olha só aqui, 23, 7. Diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Quer dizer, como você pensa. Imaginar é pensar. Como você pensa na sua alma, porque a tua mente não está aí na tua alma. Então é isso. Assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, nós nunca vamos além do que nós vemos. Mas ver aqui no mundo, não. Você tem que ver dentro de você. Estou falando para você, porque a palavra de Deus te dá visão. Ensina sobre a fé. Quando você está na presença de Deus, Ele também te dá visão. Então você vive o que você vê dentro de você. Como que você se vê? Eu sou pobre e desvalido. Epa, sai fora. O que é isso? Eu sou abençoado. O Senhor me coroou com a glória dele. Aleluia. Eu estou curado. É isso aí, beleza. Nada me falta, o Senhor é o meu pastor. Então, é isso que ele está falando aqui. Você é o que você vê de você. Como que você se enxerga? Eu sou o bom, eu sou o bom. Bam, 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 bam. Não, calma lá. É Deus que é o bom. Deus que é o bom, ok? Então daí de repente vê que não é o bom, aí cai. Aí não dá certo, tá? Então é por dentro que você vê quem você é. Você é dependente de Deus? Não. Então, que visão que você tem de vida? Provérbios 4, 23, olha aqui. Ele diz assim, 23, olha, todo mundo sabe isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Né? Porque tudo sai do coração. Quem nós somos? O coração é o quê? Eu vou fazer hoje aqui. Cadê? Eu vou virar aqui. Olha aqui, ó. Como que é o coração? Eu não sei muito bem fazer coração, mas eu vou fazer bola. Então, aqui está o meu espírito e aqui está a minha alma, tá? Aqui é o espírito e aqui é a alma. Agora, aqui é que está o meu coração. Ok? É bem aqui, ó. Olha, ele vai uma parte, ele vai para a alma e a outra parte para o espírito. É daqui que vem o comando para a nossa vida.
O comando vem daqui. Então é com isso que você tem que trabalhar. Porque aqui você nasceu de novo. Aqui você nasceu de novo. Está tudo que é de Deus dentro do teu espírito. Tudo que é de Deus está dentro do teu espírito. O dia que você nasceu de novo. Valeu? Tudo. Agora, a tua alma, ela vai ter agora que andar na condição do espírito. Porque quando o meu espírito era caído, morto, o meu coração só recebia influência da alma. E o meu corpo vinha aqui, nesse lado aqui. O meu corpo vinha aqui. O corpo vinha aqui. O corpo vinha aqui. Mas agora inverteu tudo. Agora inverteu tudo. Agora tem que ser assim, ó. O espírito. Aqui a gente põe, que é o nosso coração. A alma. Então aqui é o espírito. Agora é assim, ele é que manda. Ele é que manda. Aqui é o coração. Aqui é o coração. Aqui é a alma. E aqui é o físico. O corpo físico. Aqui é o corpo. Agora a ordem é essa. Agora, você não cuida aqui do seu coração. Porque os pensamentos do coração têm que vir agora do espírito e não da alma, como quando você não era nascido de novo, que era a maior bagunça. Agora o seu coração você tem que cuidar dele para pensar como Deus. A sua identidade tem que estar aqui, a identidade de Cristo Jesus. A mente de Cristo está aqui, já está aqui. Para agora a sua alma ser submissa ao espírito, e então o seu físico receber agora do espírito que manda aqui, ele está curado. Que é o que está escrito na terceira carta de João. Estão entendendo esse desenho aqui? Então é isso. Agora o coração, ele fica aqui no meio. É o que eu penso. Ele é o que eu vivo aqui fora. E depois eu quero que Deus faça. Eu quero. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Mas acontece que eu estou inclinada com isso daqui. Não com isso. Não com o espírito. É tudo que é do natural, eu penso. A minha alma que está mandando ainda. A minha alma não está submissa ao espírito para gerar pensamento bom aqui. Esse é o meu âmago. É daqui que acontece o meu pensamento. Deus tem que agir aqui para colocar o querer dele. Não o meu querer. Aí, na presença dele, eu começo a entender uma vontade. Eu quero, que eu nunca tive. É a vontade de Deus que está vindo para o meu coração. Para eu fazer o que ele quer. Não é legal isso? Isso é a vida espiritual. Está tudo na Bíblia isso. O livro do Kenneth, Espírito, Alma e Corpo. É isso aí. Ah, é difícil de entender. Não, é isso aí. A gente pode voltar outra hora aqui, ok? Mas então é isso aí. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É o que você pensa. É isso que guia a tua vida. Por isso que não sai do lugar. Porque pensa com a natureza morta. Com a alma, sem a alma estar transformada. E agir no espírito, vamos dizer. Com a influência do espírito. A identidade ainda não é a identidade espiritual de Deus. Tá valendo? Então por isso que você estuda a Bíblia. Por isso que você fala a palavra. Por isso que você adora a Deus, louva, ora em línguas. Para você ser transformado nessa área. Porque é isso que ele diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. O pensamento nosso começa aqui, no coração. O pensamento começa aqui, não começa aqui na mente, na alma aqui. Pensamento, mente.
Gente, é mais sério do que se pensa. Nós somos uma coisa bem complexa que Deus fez. Poderosa, por isso que é para andar com Ele. Não é para andar com o diabo, não. Porque morto fica um bolo só e acaba com a nossa vida. Não sabe por que não acontecem as coisas. Porque a vida vai vir daqui agora. Do que eu penso, como isso vai ser transformado. Porque o Senhor diz lá em Salmos que até quando eu não sei ainda do meu pensamento, Ele já sabe se vai ser bom ou não. Então, por isso que o Espírito Santo pode nos alertar que nós temos a condição de acabar com a nossa vida. Por isso que Deus falou para mim, eu vou trazer o David e vou pôr com você. Mas cuide de não frustrá-lo nunca. Aquilo me deu, eu entendi. Eu entendi o que ele quis dizer. Não pise na bola e não desista. Deus não pode falar isso para uma criança que nem sabe o que é isso. Você tem que estar no Espírito para entender o que Deus está falando. Foi aí que então Deus falou, agora você vai adorar na igreja. Você vai lá 2 horas todo dia. Você vai lá. Eu fiz 10 anos isso. 10 anos todo dia. Vim aqui, com a luz apagada, adorando a Deus. Chamei gente para vir, mas não deu fruto na vida de ninguém. Essa que é a verdade. Ok? Você vai largar a mão de ser você. Você vai ser agora a identidade de Cristo Jesus. Para você ser abençoado. Para você saber se livrar de todo o mal que vem na tua vida. Para você fazer a vontade de Deus, conhecer Deus. Você pode conhecer Deus. Né? Então é isso que ele está falando. Que é do nosso coração que saem os assuntos da vida. Então ninguém é culpado de nada, ok? Não, foi se juntar com aquela gente. Não, se juntar. É a mesma coisa. O diabo já sabe quem é igual a mim. Põe junto, eu adorei, é com eles que eu vou. Então eles não têm nada a ver com isso, eu sou igual. A gente acha que a influência dos outros prejudica, né, Senhor? O diabo já traz igual, se encaixa e que pensa igual. E aí é que vai o bolo. Porque se aparecer alguém que não é igual ao meu coração, já vai saber. Por isso que você tem que andar com Deus, porque você sabe o que está rolando no Espírito. Muito bem. Vamos Mateus 12, 35. Está valendo isso? Né, gente? Mudar de vida. Vamos mudar de vida. Hein? Agora, nós vamos lá em Mateus 12, versículo 35. Gente, é demais, mas eu vou começar no 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. É o coração. Aqui, ó. Ou você faz da tua vida coisa boa ou coisa ruim. É isso. Valeu agora? Vai cuidar da tua vida. Não fica cuidando dos outros, não. Cuida da tua vida. É isso aí que nós temos que fazer. Hein, gente? Tá valendo, pessoal de casa? Olha, é o máximo. Se Deus está nos revelando quem nós somos, aleluia, vamos sair dessa correndo. Porque eu que estou prejudicando a minha vida. E acho que é os outros, né? Não, ninguém me prejudica. De jeito nenhum. Então, é isso aí. Agora, o versículo 35, então. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Ou seja, ele produz. Tira quer dizer, produz coisas boas ou coisas ruins. Mas o homem mau, do mau tesouro, produz coisas más. Agora, vamos aqui de novo. Melhor você ficar aí, né, João? Agora você é o, não sei o que, cameraman. Ok. Foi promovido. Glória a Deus. Não, com toda a honra, né, gente? Amém. Então, gente, aqui do coração é que nós vamos saber que fruto que está saindo daqui. Se é bom, é um tesouro bom ou um tesouro ruim. É para a nossa própria vida. E se é bom esse tesouro, se ele produz coisas boas, passa para os outros, afeta a vida dos outros. Isso é maravilhoso. Vai afetar a vida das pessoas. Impactar, não é isso que fala no Evangelho? Pá, impactou.
Pessoa, nossa, mudou de vida, foi liberto. Então, é bem isso que ele está falando. Se produz coisa boa, você está vivendo o que é Deus. Agora, e se você tem aqui no seu coração aquele sentimento de vítima? Vítima é o quê? Eu estou doente, eu não posso, eu não sei, eu não tenho dinheiro, ninguém me quer, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Isso é vítima. É uma identidade negativa. E acontece com as pessoas, porque é do coração, hein? É bem isso daí, tá? Ah, eu só estou doente. Eu estou doente. E o pior é que tem gente que ainda vem com exame. Que, sabe, para mostrar. Ela tem tanta identidade da doença, que é vítima, a pessoa é vítima. Olha aqui o exame, eu vim te mostrar, Ana Maria. Olha o que eu. Olha aqui a minha doença. Não vai ser curado. É o coração. Mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz que eu fui curada pelas chagas de Jesus. Amém. Que Ele é o Deus que me sara. Que Ele enviou a sua palavra para me curar. Amém. Eu não estou falando que isso aqui é mentira, o exame. Mas eu não vou viver isso. Porque eu mudei a minha identidade. Se precisar de um tratamento, porque a minha identidade ainda está crescendo, a minha fé vai aonde está a minha identidade. Não passa daquilo. A identidade é o limite da fé, entende? Então eu preciso de um tratamento, eu faço, amém, aleluia, mas eu estou buscando agora a minha identidade na fé, no que o Senhor diz, tá? Então a pessoa tem uma identidade de doença, tá? Isso que torna uma pessoa vítima, ela é vítima. Ai, eu estou doente, ai, me dói, olha, eu não durmo, não é assim? Eu não durmo, eu já tomei todos, eu fui no médico, amanhã eu já marquei outro, eu vou fazer outro, é vítima, nem percebe. É isso aí, o coração. É isso que ele está falando aqui, o versículo 35, tá? Então, tudo que nós fazemos tem uma imagem dentro de nós. A pessoa se acha, se sente e se decreta doente. Ela não consegue se libertar disso, porque não se aproximou de Jesus. Isso leva tempo para você ir assimilando e recebendo, porque veja que é uma casca grossa esse negócio. É uma raiz que veio de muito tempo. Por isso que nós precisamos entrar verdadeiramente na presença de Jesus, porque isso vai mudando. Até que no meu coração, eu aceito. Ele me ajudou, o Espírito Santo. Eu aceito que eu não sou vítima. Que agora eu sou filha de Deus. Amém. Que Ele é o meu Pai. Que Jesus me redimiu. Ele me curou, me libertou. Ele é por mim. E o Espírito Santo habita em mim. O Espírito da sabedoria, do amor, está aqui me abençoando. Então é isso aí, tá? Então se eu tenho uma imagem de doença da minha vida, eu estou doente, eu não sei, isso não passa, isso não sara, isso só vai ficar... Gente, pior que tem gente que é assim, só vai ficar pior, porque minha avó era, gente, foi, coitada, vocês não têm noção, e o meu tio, o irmão lá da minha mãe, outro tio, eu sei, outro lá, gente, mas olha, nem andou mais, ficou um terror, foi tudo assim, é família, olha o meu irmão, e eu com isso... Nós assumimos uma nova identidade. Agora, nós temos o DNA de Deus, nosso Pai, no nosso espírito. Para comandar esse DNA errado que está aqui. Que veio do pecado das trevas. Entende isso? Não é para ser mais. Por isso que Jesus falou, ó, de agora em diante, vocês vão chamar Deus de Pai. Não é mais o Pai terreno que é teu Pai. Deus, teu Pai. Quer dizer, muda essa visão, que você tem que carregar a maldição hereditária. Vamos fazer, como que chama aquilo? Corrente? Não, sei lá. Maldição hereditária. Como que chama? Hã? Vai quebrar. Vai ser culto, quebra de maldição, vai ser...
Se Deus quiser, gente. Vocês venham com fé. Vocês venham com fé, porque, olha... Aí o pessoal na emoção, e faz aquele auê todo e tudo, depois quando vai embora... eu tô doente, mas eu já fiz quebra de maldição. Ficamos uma semana fazendo quebra de maldição. Não, queridinha, é a tua identidade que tem que mudar, é bem mais simples. Quando você começar a aprender a doutrina correta, você vai ver que é bem mais simples. Eu fui em todas, vamos dizer, a pessoa diz, quebra de maldição, onde houve e tal, porque mais gente, olha, ainda está precisando, ainda não, quer dizer, não vai. Você tem que entrar na presença de Deus, a palavra de Deus tem que ser revelada no seu coração, para você ficar livre disso. Não, esse é o máximo, gente, glória a Deus. Amém? Então não importa o que você se sente. Você tem que ser um centurião. Entenda isso pro resto da tua vida. Amém. Você dá ordens. Aconteça o que acontecer. Você exerce o seu papel de filho de Deus. Redimido no sangue de Jesus. Lavado, purificado por Jesus. E no seu espírito você recebeu já a santidade, a purificação no seu espírito. Agora vamos purificar o coração. Mudar a identidade. Não, eu não sou isso coisa nenhuma. Eu venho de uma família pobre. Que pena, ficou para trás, né? Agora você é rico. Você tem que mudar a sua identidade. Você tem que mudar a sua identidade, que não é para faltar nada para você. Aliás, não é para você ficar ralando que nem louco. Eu já não trouxe outro dia isso aqui. Não é para você ficar ralando aí que nem doido. Porque é fruto da sua mão, Deus abençoa, porque Ele é o provedor. Ele usa o canal para você ser abençoado. O seu trabalho pode ser o seu trabalho, das suas mãos. Não, porque o governo, você vai ver, vai acabar. Olha, acabe o que acabar, ele nunca vai acabar, Deus. Ele mandou os corvos alimentarem Elias. Ele diz que ele é o provedor. Ele é que sabe. Então você tem que mudar a identidade. Você tem que entrar na presença dele. Tá valendo? E então precisa cuidar desse tesouro aqui, certo? Então é tudo isso. O centurião é você pensar que você é o filho de Deus. Que você tem a autoridade que Jesus já te deu. Para você exercer. Na oração que você exerce a autoridade. Tá? Você precisa aprender a usar a autoridade. A autoridade é sobre o diabo, sobre as trevas, sobre esse mundo natural. É nisso que você vai usar a autoridade. Não em cima de pessoa. O que é isso? Não é isso não. De jeito nenhum. Porque pode haver uma confusãozinha aí. Ei, psi, você! O que é isso? Não, senhor. Diabo, você cala a boca agora. Fica aquele... Diabo, você cala a boca agora. Aqui, ó. Tá entupido. Você não vai falar nada. Eu te amarro porque eu exerço autoridade sobre você. Eu nem estou no local ainda. Mas eu já fiz a oração e já amarrei o diabo. E aí fica tudo pacífico. Está aprendendo? Amém. Aí chega alguém lá em casa, já vem brigar. Não, vai chegar? Diabo, você está amarrado, você não vai usar essa pessoa. Em nome de Jesus. Eu exerço autoridade sobre você e você não vai entrar aqui com esse espírito de vítima, de briga. Esses demônios não vão entrar aqui. Eu te amarro, eu te entupo. Você não vai usar a boca dessa pessoa para falar nada aqui. A pessoa entra, ó, se você realmente está andando nesse lugar. Mas começa a exercer, né? Mas lá na oração, não fica gritando na frente dos outros, não é o caso. Porque faz escarcéu, né? Nas igrejas por aí também, a gente faz um trupé só que Deus me livre. Não é o caso. Não precisa falar, mostrar para os outros. Fique na paz, porque daí todo mundo recebe a paz. Nas reuniões, etc, tá? Então, como que você se vê dentro desse contexto? Você ainda é vítima? Eu nada posso, eu sou um pobre coitado. Tá cheio de música assim. Mas Jesus morreu por mim. Ai, daí, mas eu não estou vivendo nada disso. Tá? Efésios 4, 23. Tá valendo, gente? Amém.
Está esquentando o ambiente aqui, hein? Estou com calor já. O Espírito Santo está todo aqui te ajudando. Efésios 4, 23. Então, meus queridos, preste atenção nisso. Efésios 4, 23 e 24. É isso aqui. Ah, não, vamos pegar o 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ok? Passado é passado, acabou. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Engano da doutrina. Acabou o passado. Esse coração velho, antigo. Agora, no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, você se sente perdoado? Amém. Então, eu não tenho condenação. Já não há, eu falo isso quando... Não, já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 2. Já não há, versículo 2. Romanos 8, 2. Já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Agora eu não ando na lei carnal, eu ando na lei do Espírito e vida. Então, cai fora, eu não vou aceitar. Então, como que é esse sentir perdoado? Vamos ver lá. Efésios agora 2, 26. Olha, é bem isso aqui, ó. 2, 6, aliás. Efésios 2, versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Junto com Jesus, que nos ressuscitou, nos fez assentar com ele em lugares celestiais. Então, quem sente que está em lugares celestiais? Não é esse sentir, sabe assim, de emoção, mas no espírito. Eu sinto. É isso que você tem que chegar nesse lugar, porque é daí que você comanda a autoridade. Então você tem que ter revelação disso. Por isso que você tem que estudar a palavra. E estudar a palavra é passar tempo. Não é trabalhar com ela aí na mídia. Ouviu assim, en passant. Não, senhor. Passar tempo estudando. Eu estou em lugares celestiais com Cristo Jesus. Por isso não pertence ao céu. E eu sou cidadão do céu. Aqui na terra. Nós somos peregrinos. Nós já temos passaporte para entrar, para ir para o céu. Para o nosso país. É a Cristo Jesus. Então ande como ele. Para estar carimbado o teu passaporte, hein? Tá? Que esteja, ó, no sangue de Jesus. Então, você tem que saber que você está lá. Você tem que meditar nisso. Isso é pensar, meditar isso. Agora, você não pensa, só fica pensando na coisa terrena. Não tenho, não dá, não vai, tá ruim, vai piorar. Então, é isso aí. Não renova. Colossenses 1:3. Olha aqui, gente. 1:13, aliás. Gente, eu sempre falo, desde que eu nasci de novo, eu falo esse versículo. Que eu aprendi, eu achei o máximo, foi a revelação assim, ó. Olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados. Assim que nós nascemos de novo, instantaneamente, nós saímos da mão do diabo. Deus pôs esse espírito recriado com a natureza de Deus aqui. Então, se você não sabe assim, isso tudo, como é que você vai andar com Deus? Porque você tem que crer primeiro e ver no espírito. Para acontecer aqui. Aí não sabe como manejar isso tudo, porque não tem ensino, acaba se perdendo, fica na religião, frustrada. Isso aí. Aí eu creio, sim, mas não é que fica assim, meio vazio. Então, você tem que se sentir nesta condição. Você se sente que você foi transportado? Eu saí da cova. Credo, eu não vou voltar em cova nenhuma. Aliás, Deus até me deu visão. Que Ele me tirou do poço profundo. Preto, escuridão mesmo, lá no fundão ele me puxou, eu vim para cá e eu olhei e vi a luz, Deus me mostrou isso, quando eu nasci de novo, o que Ele fez comigo, Deus meu Pai, aí eu vi aquela luz, mas estava no alto e eu queria, porque eu vinha buscando antes, eu queria esse Deus, não sabia como.
Depois, eu estava sentada daí do lado de cá do poço. E a luz vinha para lá, na minha frente. Quer dizer que não estava em mim, mas já tinha um facho assim, ó, bem na minha frente, demais. E aí depois, eu já estava fora. Eu saí da cova. Eu fui transportada do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Por isso que eu não deixo barato, não deixo por pouco. E você? Você não está buscando Deus, que jeito? Com o teu coração? Você tem que saber o que é, você tem que sentir isso aqui. Com entendimento, eu não sou sua, diabo, acabou. Você não vai destruir minha vida, larga o que é meu. Entendeu? Você tem que viver isso, mas as pessoas têm que ver isso na tua vida. Cadê que você está servindo a Deus? O que você está fazendo? Aonde? O que você está fazendo? Aonde que você serve a Deus? Vem aqui dizer. O que você faz na tua vida? Aonde que Deus dá esse respaldo para você diariamente? Com equilíbrio na tua vida. Tá? Então, assim que nós nascemos de novo, foi uma lista de coisas instantâneas que aconteceram conosco. Depois que eu saí do buraco, Deus me mostrou. Eu ia orar, Deus dava visão direta. Por que Deus me dava tantas visões? Era diferente. Porque Ele estava me ensinando a vida espiritual, que eu não sabia. Hoje eu estou na maturidade, é diferente o relacionamento. Eu entendo. Então Ele fez aquilo para me ajudar, para me sustentar. Porque eu era muito nova na fé. Ainda não tinha ninguém me ensinando. Ok? Então, tudo aconteceu instantaneamente. Quando eu saí do buraco, que ele me mostrou depois eu lá fora, aí eu já estava para lá, mas eu olhei e vi o buraco para lá, mas estava tampado tipo com palha. Eu falei, meu Senhor Jesus, olha o perigo de eu cair lá. Ele falou, nunca mais você vai lá. Porque Deus sabe o começo e o fim. Porque isso é laço do diabo. Pode cair. É laço do diabo, porque estava coberto com palha. Você não sabe, você está andando. Era mato assim, tudo ali. Daí ele me mostrou um negócio gigante, mas era umas terras enormes, gigante, perdia de vista. Ele falou, que ó, isso aí é a vinha que você vai plantar aí para cultivar, que eu te dei. Eu, credo, é muito grande, eu nem tenho condição. Depois eu vi um pouco assim, e falei, não, vou pôr gente para te ajudar. É isso aí. E depois, mais tarde, ele falou, vai e ensina a minha palavra. Ok? Então, 1000 coisas aconteceram na hora que a gente nasceu de novo. Gente, você tem um tesouro aí dentro de você, isso é maravilhoso. Agora, não importa se você sente ou não, é verdade, está no teu espírito. A Bíblia mostra que é a verdade. Agora, eu sinto isso porque eu vou ficar fuçando aqui, eu quero mais, eu entendo. Aí ele me entende, ele me dá a revelação, eu entendo, eu vivo isso, eu sinto isso, eu sei. Fica mais fácil para eu viver. Se você estudar a palavra, fica mais fácil, tá? Então, nós somos chamados para nós reinarmos aqui, como sacerdotes e reis aqui nesta terra. É para você reinar sobre o diabo. Não é para ele ficar reinando na tua vida que nem antes. Sem Deus. Agora nasceu de novo e o diabo que fica reinando? Espírito de vítima agora? Nada dá certo, dá um pouco certo, nem tudo. Nós somos agora, temos que ser igual ao centurião. Ele não se importava pelo que acontecia. Você é mais do que o diabo. Você tem que entender. Diabo, você não vai acabar comigo. Ele acaba quando ele age nas suas emoções. Te dá um troço aí, você cai duro aí, de repente. Porque você está dando trela para ele. Você não entra na presença de Deus, ele acaba. É perigoso. Porque você não aguenta mais. Você quer uma solução. A solução é você. Não é nada do que ele põe na tua vida, o diabo. Nada do que está ao seu redor. Então, a mentalidade, igual o do centurião, não importava com nada. Ele estava lá todos os dias com o batalhão. Ninguém nem sabia. Não é que é um homem duro, não. É um homem com a identidade do centurião. Que ele comanda aquele batalhão. É a responsabilidade dele. Não é que você é uma pessoa dura, não, insensível. Não, senhor.
Você é uma pessoa com responsabilidade, que a palavra de Deus te dá. E você anda nisso. E nada vai te... É claro, gente, eu tenho emoção, eu tenho sensibilidade, eu tenho sentimento, mas eu não deixo o pior me dominar. Não, eu não vou pensar isso, não vou sentir isso e não vou andar nisso. Isso é segurança de vida, vale mais que dinheiro isso aí. Porque está cheio de gente com dinheiro e está desequilibrado e não está com nada. E daí? Sai batendo nas portas aí direto. Não. Isso é vida. Você tem o comando. Domínio próprio. Eu não sou triste com coisa nenhuma, não tenho tristeza não. Não aceito. Ele vem, ele quer ver se ele põe. Não vou aceitar. A minha alegria é Jesus. Ele é o meu Senhor. Começa a louvar, vai embora. Entendeu? Então é isso aí. Não, e nem vem que eu não vou ficar doente. Isso é sintoma. Ah, tem dor. Ah, mas está doente. Quero saber. Eu repreendo, porque o Senhor é o Deus que me cura. Faz mais de 40 anos que eu faço isso. E ele vem, hein? Ele vem de todas as formas, todos os jeitos. É só ele não acabar com as suas emoções, tá? Então o centurião, ele não se importava com nada e dava as ordens necessárias todos os dias. Ele estava lá, firme. O que era preciso, ele fazia. É isso que é a sua vida. Ah, eu não estou bem, mas não interessa. Eu vou buscar Deus. Ele habita em mim, eu vou buscar Deus e acabou. Daqui a pouco isso passa tudo. Porque você pode sim acordar, do nada, hoje eu não estou legal. Acontece isso comigo, às vezes. Eu acordo e falo, mas nossa, parece que eu estou vazia. Né? Isso aí, já tem um esperando ali do lado da cama. Mas isso não me abala e não muda meu posicionamento de centurião. Isso é a palavra de Deus que dá. Porque muda o coração. Tesouro tem que sair coisa boa de lá. Esse coração, qual é o tesouro? É bom ou ruim? Quem que está me alimentando? Tá? Então a fé é exatamente uma expressão do que nós somos em Cristo Jesus. Vou repetir. A fé é uma expressão do que nós somos em Cristo Jesus. É o que ele é. Eu tenho que cada vez ser mais o que ele é. Aí a fé fica inabalável, né? Então é simples. Eu tenho que trabalhar com isso. Não é com esforço, não é com, sabe assim, querendo mostrar para Deus que eu sou boa, que eu faço isso. Não é com esforço. Eu tenho sim, fazer crescer essa minha identidade. Que é a própria identidade de Cristo Jesus. Nós recebemos a natureza dele no nosso espírito. Então, quando você vai buscar Deus todo dia, você vai estar crescendo. Porque a tua mente vai começar a mudar, porque você começa a falar. Você não é a mesma pessoa. Tá? Então, a pessoa que não se vê nessa identidade que o Senhor nos deu, ela é sempre uma vítima. Agora, como que você se vê outra vez? Como que você se vê? Lá, quando você está na tua casa, quieto lá, longe. Não agora. Lá você vai examinar. Você tem que saber como que você se vê. Você tem que ver o que a Bíblia retrata de você. Tem um retrato aqui. Explícito do que nós somos. A nossa identidade. Por isso que você tem que ir lendo, ouvindo os ensinos que para te ajudar, porque senão passa 10 anos você não entendeu nada ainda, fica aí parado, não resolve nada na tua vida. Agora tem tanto ensino aqui, é para você, vai, muda de vida, mudar a sua imagem, tá? Então a sua identidade de vítima vai ter que ser mudada, porque você vai ter que entender que você é um ser curado. Amém. Em todas as áreas. Você vai trabalhar com isso. Adorar a Deus, entra na presença de Deus, começa ali, você está cantando, mas você pode falar obrigado, porque o Senhor me curou dessa doença. Porque você está na presença dEle. Maravilhoso. E você pode estender essa cura, porque se a sua identidade já é da cura, você pode estender para alguém da tua família, e orar, interceder, porque chega lá.
Quando é para alguém que não é para você, você precisa todo dia ir falando, porque não é você. E você tem aquela identidade da cura, vai que fica curado. Pessoa da sua casa, fica curado, tá? Então, essas pessoas que têm essa identidade de vítima de doença e tudo mais, a fé dessas pessoas é zero. Fé zero. Não vai receber mesmo. Tem que ficar no médico o dia inteiro. E doente a vida inteira. Porque é questão de identidade. Tá? Agora, veja só, gente, que foi o máximo. Que jeito que nós podemos receber a cura. Vamos observar, o jeito que o centurião recebeu a cura. Para o servo. Porque você viu que ele recebeu para o servo. Por isso que eu falei isso. A sua fé pode trazer cura para pessoas da sua casa. Pessoas até da sua amizade, sei lá, alguém. Então, Jesus falou, não, eu vou na tua casa. Ah, foi demais. Olha, Jesus, imagina isso. Não, meu servo paralítico, na batalha, ele está lá morrendo. Ele nem falou mais nada. Jesus, não, eu vou na tua casa. Ele falou, não precisa. Falou para Jesus, não. Olha, gente, não precisa ir, não. Porque eu entendo sobre a autoridade. E eu sei como funciona, porque ele viu que Jesus tinha autoridade sobre a doença. 10, hein? E ele entende o que é autoridade, porque ele nunca mudou a identidade dele, o centurião. Eu mando, acontece. E eu já entendi que você tem. Então, fala a cura e ele vai ser curado. Agora, veja que ele que determinou que jeito que o centurião ia ser curado. Não, Jesus vai na minha casa e impõe as mãos para ele ser curado, porque senão não vai. Não, ele podia ser, porque Jesus já estava se oferecendo. Não, ele falou, nem precisa. Olha o máximo, se você entende isso. Então, isso daí é a identidade que ele tinha de centurião. Não importa o que aconteça, eu comando o batalhão. Eu não ando em outra coisa a não ser nesta identidade de comando, de autoridade, tá? E é interessante a gente ver que nunca Jesus ficou falando a palavra para alguém ser curado. Simplesmente, ele aqui no caso, ele falou assim, pode ir, porque ele já está curado. Pode ir, ele está curado. Ele nem falou nada. Porque Jesus nunca ficou, Pai, fez um discurso, celeste agora, porque eu sou o teu filho, então agora é porque é a sua vontade curar, então faça alguma coisa agora. E fez um discurso, foi assim que ele curou os outros? Não. É a identidade de Jesus. Ele passou para nós. Não precisa ficar fazendo 1000 coisas. Às vezes a gente fala um pouco mais para ver se a pessoa entra naquilo, crê e acontece a fé, porque a pessoa tem que crer. Porque se eu orar para uma pessoa que não está crendo, não vai adiantar. Se a pessoa crê, ela recebe. Porque é assim que é. Pode ir qualquer pessoa que tem dom e tudo. Pode ir, não vai receber, tá? Então, veja, gente, que há uma criatividade grande na fé. Porque aqui ele usou a criatividade dele para Jesus curar, tá? Então, o centurião foi a cura para o servo. O jeito dele. Você pode ser a cura para alguém. Para você e para alguém também. Depende de como que você está comandando essa cura na sua oração. Você quer para você, você vai querer para os outros, tá? Porque Jesus até queria ir na casa dele. Mas ele falou, não precisa ir. Não é o máximo isso? Nossa, gente, olha que demais. Então, vai buscar esse Deus. Use esta identidade. Aprende mais quem você é em Cristo Jesus. É o que eu estou trazendo direto aqui. Que nós já somos, ele já fez tudo, já recebemos, tá? Então, tudo o que é do reino de Deus já está dentro de nós. E o próprio reino de Deus já está em nós. Nós já temos tudo, é explorar e andar nisso tudo, aproveitando o que Jesus já fez. Amém? Amém. Toda a glória a Jesus. Valeu, gente? Então, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Estendo as mãos, que ambarelô, shekeramalикандабаре, hambareká, shekatoramalakata. Senhor nosso Deus e Pai,
Eu te apresento agora todos esses pedidos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, com a minha imposição de mãos. Seja liberada a tua unção, Senhor, que está na minha vida agora, para que essas pessoas sejam abençoadas. Essas situações eu quebro em nome de Jesus, todas essas impedimentos que o diabo está colocando aqui, que esses espíritos malignos estão segurando. Em nome de Jesus, eu ordeno que solte agora. Diabo, você vai soltar essas situações agora. Eu digo, é em nome de Jesus. E eu creio que milagres agora estão acontecendo. Da tua parte, ó Deus nosso Pai, todos estão sendo abençoados. Estas situações estão agora sendo bênçãos. E nunca mais será empecilho para essas vidas, em nome de Jesus. Essa oração é feita também para todos que estão aqui, todos que estão em casa, estão sendo abençoados. E Deus, meu Pai, eu agradeço as curas físicas que estão acontecendo agora, que o Senhor está agindo através do Espírito Santo, da tua presença aqui e a tua palavra que foi ministrada, Senhor, com a tua unção, para libertar as mentes, curar as pessoas, suas doenças, enfermidades, para trazer paz para as famílias, para os membros das famílias, salvação. Aqueles que ainda estão tímidos na fé, sendo abençoados, Senhor, agora libertos, para terem a revelação e entendimento do que eles já receberam, o que está já pronto para todos. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que você está poderosamente levantando pessoas que estavam caídas e sendo abençoadas no teu reino, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os santos juntos aqui na igreja dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a tua semana, começa hoje, com revelação, com paz, com amor, e que você receba mais da graça de Deus, para você usufruir tudo que Ele já fez na sua vida, em nome de Jesus.